ele tenta Jesus no deserto, ele não tá prometendo coisas vazias, ele poderia cumprir aquilo. Eu te dou o reino, não sei o quê, eu faço no sentido, na hora que o ser humano lá no jardim resolveu obedecer ao diabo e não obedecer a Deus, quando ele foi tentado, ao fazer isso, num certo sentido, ele deu autoridade, né, a Satanás. Ele se colocou debaixo do domínio, né, de Satanás, sim. Então, não estaria totalmente errado aquilo que Satanás teria dito, né? Porque, de fato, ele tem... Tanto é que ele é chamado príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse, ele é o príncipe desse mundo. Essas coisas que a gente ouve de pactos, de oferecer riqueza, oferecer poder, é possível. Eu creio, sim, creio que é possível, sim. As pessoas mexem com coisas que elas não compreendem. E que não sabem os efeitos. Não sabem os efeitos disso. Porque tudo tem um preço, né? Sem dúvida. Um pacto, você pedindo riqueza ou notoriedade ou fama, vai ter um preço espiritual. Vai. Ou talvez até físico também, né? Perfeitamente, perfeitamente. Satanás é o pai da mentira. Mas quem que faz isso custar alguma coisa? O próprio Satanás? Sim. Ou as regras espirituais? Boa, deixa essa daí. Essas regras espirituais, elas funcionam nos dois sentidos. Né? Nas duas mãos. Nas duas mãos. Para né? eles e também pra gente também, né? Então, uma vez que Satanás, ele é um anjo caído, os anjos a gente não conhece tudo a respeito deles, mas eles são descritos na Bíblia como seres poderosos. São capazes de uma série de coisas que a gente não tem capacidade de saber. E eu creio que eles são perfeitamente eficientes em infernizar a vida de alguém que chega próximo deles o suficiente, se abre para eles. Entendi. A Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 4. Também tem alguma coisa de não conversar com mortos ou não... Também proíbe lá no livro de Deuteronômio, o livro do profeta Isaías, antigamente, no Antigo Testamento, a consulta aos mortos era alguma coisa vista como uma ofensa a Deus. Por que em favor dos mortos, por que em favor dos vivos vão consultar os mortos? Por que vocês não consultam a Deus? Então, na hora que você vai consultar os mortos, é uma negação de Deus. Entendi. O que você quer saber, ou o que você vai pedir aos mortos que Deus não poderia dar? Então, não é tanta consulta aos mortos, mas o que isso representa com relação a Deus? Então, por isso que a necromancia, a consulta aos mortos, o mexer com espíritos de quem morreu e tudo, era tabu, era proibido claramente na lei de Moisés. E você não vê nada disso, essa prática no Novo Testamento. Nem por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos primeiros cristãos, ao contrário. Era visto como ocultismo, né? É isso que eu falei. E o lance de o adivinho, tentar adivinhar o futuro. O demônio, ele tem acesso ao futuro? É que né? A gente não tem... Tem situações em que os espíritos parecem... Quando eu falo espírito, eu falo anjos caídos, né? Demônios. Os demônios. Vamos usar esse termo para evitar ambiguidade. Tem situações em que os demônios parecem ter um conhecimento privilegiado do futuro. Há um caso lá em Atos capítulo 16, do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Ele estava indo... Todo dia ele saía para pregar o evangelho e vinha uma adivinha, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. O nome, espírito de adivinhação, é um nome grego, Piton, que é o mesmo nome, Piton, exatamente, que é o mesmo nome dado a Pitonisa de Endor, que era o oráculo na cidade de Delfos, que ela era a intérprete do deus Apolo, que era o deus mensageiro. Então todo mundo, eu tive lá visitando o lugar, todo mundo, inclusive no alto da montanha, você tem que subir um lugar alto para poder... Em Delfos, lá na Grécia. Tinha o templo do deus Apolo e a Pitonisa, ela fazia essa ligação entre esse ela entrava em transe, exatamente, fazia ligação. Falaram e que trazia tinha algumas coisas, que saíam da terra que deixavam a ideia é exatamente essa, né? Que ela entrava em transe por conta desses gases que brotavam e tudo mais. Mas de qualquer forma, o nome dela era Pitonisa e é o mesmo nome que aparece lá em Atos 16 para descrever a moça
que era possuída de um espírito de Piton, De adivinhação. adivinhação. E ela estava dizendo todo dia, esses homens, estava falando de Paulo e Silas, eles são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando o caminho da salvação. Então ela sabia. Fez isso vários dias, até que Paulo perdeu a paciência, se virou e expeliu o demônio, que custou a ele um processo, foi preso, E aí ela parou de adivinhar. parou, não tinha mais condição de adivinhar. Mas a questão... A questão é que aquele demônio, chamado de Piton, ele parece ter ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento aí. Quando Jesus começou o ministério dele, lá na Galileia, ele expulsou o demônio de muita gente. E geralmente, quando ele se aproximava do endemoniado, o espírito gritava: eu sei quem você é o Filho de Deus. Então, eles tinham... Os demônios foram... Curioso, os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus. Nem os discípulos Olha entenderam, mas os demônios foram os primeiros. Isso é uma coisa até que demonstra um poder, né? Então, eu creio que é possível, pelo poder maligno, que se tenha algum conhecimento do futuro. Não como Deus, porque Deus é onisciente, mas algum conhecimento é possível de ter. Da mesma forma, os demônios podem Manipular também, né? fazer com que coisas pareçam miraculosas ou milagre mesmo, eu creio que... Porque são anjos, né? São seres que têm poder, caídos, mas são anjos, né? E eles podem se movimentar de uma forma que a gente não entende. Não entende, né? Tá vendo alguma coisa aqui e vendo alguma coisa na Europa ao mesmo tempo. Não dá pra saber como eles... Por isso que a Bíblia ela não dá muita informação a respeito dos anjos e adverte para que a gente não procure contato, né? com os anjos. os anjos.